É bem estranho, né? A gente, em pleno século XXI, a gente tem uma guerra lá no Oriente Médio, né? Especificamente em Israel e na Palestina. E é bem causa grande indignação, na verdade, como que um senhor, né, de um outro país pode falar para a população civil da faixa de Gaza sair das suas casas do norte da faixa de Gaza, fluxo enorme de população sair das suas casas, seus apartamentos, enfim, abandonar tudo e exigir, mandar para que eles vão até o sul da faixa de Gaza, né? Porque esse senhor resolve colocar todo o exército, todo o arsenal bélico para bombardear e atacar a faixa de Gaza, destruir os prédios, as residências, as moradias, as escolas e até hospitais de um território, no caso o território palestino, né? Quer dizer, quem é esse senhor para dar essa ordem uma população, para essa população gigantesca? Ele é quem? Ele é um ser supremo? E o mundo, ninguém pode reagir contra isso? Contra o que esse senhor está fazendo? Claro, né? Houve um ataque terrorista à sua população também, a população israelense, mas de um grupo específico, né? De uma célula específica que de alguma forma vem se rebelando contra o domínio, a hegemonia do poder israelense ali no mundo árabe. Evidente que esse ataque também matou uma população civil israelense, mas isso não dá o direito para que um Estado, né, que foi colocado ali no meio do mundo árabe, onde os palestinos e os países árabes não foram consultados, mas o mundo ocidental resolveu colocar ali, instalar ali um país pós Segunda Guerra Mundial, num território que já estava ocupado por árabes palestinos, né? Num território que era palestino, né? Mesmo sabendo que na época em que Jesus viveu nessa terra, ali viviam os hebreus, né? Porém o Império Romano expulsou esses, esses hebreus no anos, mais ou menos no ano 70 depois de Jesus Cristo, né? E esse povo judeu se espalhou pelo mundo. Sofreu também, né? Perseguições, sofreu na Segunda Guerra Mundial com o nazismo. E, e tem como nas escrituras sagradas que ali seria a terra prometida, né? Então esse povo volta depois da Segunda Guerra Mundial, começa a voltar de alguma maneira para essa terra, mas lá há séculos e séculos já viviam o povo árabe, né? Então, o território já tinha sido ocupado por uma outra população. Então, você não pode chegar depois de muito tempo, depois de tantos e tantos tempos, depois de uma imensidão de tempo, você chegar lá, instalar um outro território e querer desconsiderar a população que já morava ali há muito tempo, né? Que já morava ali antes, que se instalou ali. Enfim, mas eu sei que esse senhor não tem direito de ficar bombardeando a faixa de Gaza e matando inocentes, matando civis, famílias inteiras, destroçando famílias, causando traumas inimagináveis em crianças.
né? Porque ao fazer isso, o Estado de Israel acaba agindo de forma tão pior ou até pior do que o próprio grupo Hamas que cometeu os atentados terroristas. Né? Mas é porque a população palestina vem sendo massacrada ali naquela região da faixa de Gaza e também da Cisjordânia, que está sendo ocupada pelos judeus. Né? Israel quer ter o domínio absoluto daquela região, daquele país, daquele território. Não quer dividir isso com os palestinos. Né? E isso também, toda essa força bélica em cima desses palestinos também criou, como diz, criam essas células de contra-racionalidade que hora ou outra se rebelam e atacam o próprio povo judeu. Né? Mas é porque um país foi criado ali sem o consentimento de uma população árabe e palestina e de territórios árabes ali no Oriente Médio. Sem contar que a faixa de Gaza ela está completamente bloqueada, né? Ela é totalmente controlada por Israel e ali não pode entrar, praticamente não entra água, não entra comida, não entra remédios, não entra, enfim, alimentos, não entra, não está entrando nada para essa população lá. Agora eles estão na escuridão, né? sem comunicação, debaixo de bombardeios, de ataque de mísseis. Né? E nessa escuridão, dá para imaginar uma população civil na escuridão, encurralada, sendo bombardeada. É muito difícil imaginar o sofrimento dessas pessoas. E esses conflitos, que já duram gerações e gerações, evidentemente causaram e plantaram ódios de ambos os lados. Não é? Mas de todos os modos, esses ataques precisam parar. Isso não é uma ação inteligente, isso não é uma ação racional. Né? Querer atacar, acabar com o inimigo, mas com isso matar uma enorme população de inocentes e também causar danos emocionais e também ferir de todas as formas uma população inocente, formada por idosos, idosas, homens, mulheres e crianças, não é de maneira nenhuma uma coisa civilizada. Não é? Enfim, a gente fica indignado com essa situação que está ocorrendo na faixa de Gaza, na Palestina. Bom, sem contar a economia do armamento que está girando, né? A indústria de armamento bélico que está aí lucrando, porque a gente vive num sistema capitalista. Isso é uma questão. E pensando também nos extremismos de ambos os lados, né? O que o extremismo de ambos os lados acaba no que leva o extremismo de ambos os lados, né? Tanto o extremismo do grupo Hamas quanto o extremismo do governo israelense, né? Para você ver que extremismos, né, também levam à guerra. Isso fica também aí uma lição para o Brasil, que passou aí também por um governo bastante extremista, negacionista, né, e que uma parte da população aí apoiou
com força, não é? Na verdade, eu acho que esses líderes extremistas irracionais, eles também surgem de uma população que tem carência de conhecimento, uma população que tem carência de cidadania, que tem carência de sensibilidade, né? De uma população que hoje se torna, em que as pessoas se tornam indivíduos, né? Indivíduos se tornam consumidores, se tornam usuários e deixam de lado a cidadania.